Olá, veja agora que a notícia no Poder Legislativo de Guarulhos. Comissão de Obras e Serviços Públicos discute projeto de lei que proíbe a inauguração de obras inacabadas na cidade. O presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Pezão, do PT, analisou a proposta da vereadora professora Marisa de Sá, também do PT, que pretende regulamentar o serviço de mototáxi no município. As atividades de produção, divulgação e venda de artesanato indígena foram pauta da Comissão de Desenvolvimento Urbano e Desenvolvimento Econômico. Veja também o conteúdo das discussões e votações da sessão ordinária da última quinta-feira, além das sessões extraordinárias, convocadas para a votação de projetos que mudam a lei de zoneamento da cidade. Agora, no Jornal da Câmara. Em reunião ordinária, na quinta-feira, dia 4, a Comissão de Obras e Serviços Públicos deu parecer favorável ao projeto de lei do vereador Eduardo Barreto, do PCdoB. A proposta é proibir inaugurações de obras inacabadas no município. Então, primeiro nós aprovamos um requerimento solicitando informações ao prefeito sobre a questão do balneário em Algo Azul. Faz 3 ou 4 anos que está em obra, uma obra inacabada, e a população lá está reclamando aí com ansiedade para a inauguração daquele balneário. O outro é um projeto do vereador Eduardo Barreto, muito importante por sinal, que determina que as obras inacabadas ou que não tenha condições de funcionamento não seja inaugurada. Isso é muito importante porque é uma questão, às vezes você faz uma obra pela metade, inaugura, é uma falta de respeito com a população de Guarulhos, uma falta de respeito com o contribuinte. Então esse projeto proíbe isso aí, é um projeto muito importante, nós demos o parecer favorável, vai para plenário, o plenário é soberano e cabe ao prefeito sancionar ou não, mas na minha avaliação é um projeto que vai impor dificuldades ao executivo e ele deve vetar. O prefeito vetando, ele volta para a Câmara Municipal para ser analisado se mantém o veto ou se derruba o veto do prefeito. Eu, como presidente da Comissão de Obras e Serviços Públicos, juntamente com o vereador Mato Grosso, demos parecer favorável e vou votar a favor, porque é importante para o município, o voto meu já estou declarando que sou favorável, porque é um absurdo, várias obras aqui no município, inacabadas, inauguram 2, 3 vezes uma obra. No mesmo dia, o presidente da Comissão de Educação, professor Rômulo, do PT, analisou um projeto de lei elaborado pelo vereador Edmilson Americano, do PHS. O item delimita espaços de estacionamento para transporte coletivo em frente às escolas. Apesar que muitas escolas já estão organizadas assim, né? Em torno da escola, na saída dos alunos, marcar locais específicos para desembarque e embarque de alunos em peruas, né? E ali ficar reservado exclusivamente para esse fins, que eu acho perfeito, correto. Sem dúvida, vou dar parecer favorável em função da importância dessa demarcação. Inclusive, algumas escolas já existe essa demarcação de reserva de vagas para as peruas que embarca e desembarca aluno. A Comissão de Finanças e Orçamento emitiu 5 pareceres favoráveis e 2 contrários durante a reunião realizada na última quinta-feira. Entre os projetos analisados estava uma proposta da vereadora professora Marisa de Sá, do PT, que pretende regulamentar o serviço de mototáxi na cidade. O presidente da comissão, Pezão, do PT, apoia a iniciativa. Traz uma nova atividade para a cidade, na mobilidade urbana que a gente vem discutindo hoje. O mototáxi, eu acho que é uma das ações de hoje que vem a ajudar mais as pessoas se deslocar com maior rapidez. Assim, eu acho que é um projeto que tem que ser bem avaliado, que tenho certeza que a Câmara vai aprovar e o nosso governo vai implantar. O destaque da reunião de Comissão de Desenvolvimento Urbano e Desenvolvimento Econômico foi a discussão do projeto de lei 7.218, de 2013, de autoria do vereador professor Samuel Vasconcelos, do PT. O projeto trata da atividade de produção, divulgação e venda de artesanato indígena na cidade. Membro da comissão, o vereador Romildo Santos, do PSDB, falou sobre o parecer. A posição, tanto minha como do vereador Gileno, da vereadora Verinha, é contrário por quê? Porque, na realidade, nós temos um estudo
que nós temos cerca de 1.150 indígenas na cidade de Guarulhos, né? E se você ver bem, nós temos 34 secretarias. Se você colocar os setores públicos, praças ou outros órgãos nesse sentido, não cabe tudo isso para poder vender o seu material. Teria que restringir o número de indígenas, né, para poder ter essa licença, né? Porque daqui a pouco, tudo bem que tem aí, né, um órgão que parece que controla a quantidade de indígenas, né, existente hoje em Guarulhos. Mas pode vir outras pessoas de fora, de São Paulo, de outras cidades, né, querendo aproveitar e pegar esse filão, vamos dizer dessa maneira. Então, quer dizer, daqui a pouco nós vamos ter 4 ou 5 mil, como que nós vamos controlar isso? Não tem como controlar. Então a gente tem que rediscutir de novo, tem que ser refeito esse projeto do vereador Samuel Vasconcelos. É um projeto muito inteligente, um projeto bom, mas acho que tem que ter um número X e fazer o estudo e colocar na grade quais seriam os órgãos públicos, quais seriam as secretarias, quais seriam os lugares, quantos lugares tem, né, quanto a gente pode abranger, quanto que a gente pode ceder, né, porque senão daqui a pouco você vai estar passando e vai estar lá uma pessoa num setor indígena hoje, amanhã um alemão, amanhã o outro, fica complicado, né? Então acho que a gente tem que discutir melhor isso daí para que a gente não tenha aí outras camadas reclamando, né? Por exemplo, amanhã às 9 horas da manhã, nós temos uma reunião na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, né, junto com o vereador Guti, para discutir o comércio ambulante. Os ambulantes estão sendo perseguidos, estão sendo presos, falou que estão sendo humilhados, são várias situações, eles perdem as mercadorias, eles querem ser legalizados também. Quer dizer, aí chega aí a gente autoriza um projeto para os indígenas. Os ambulantes falam, pô, agora eu preciso ser índio para poder trabalhar? Então é complicado, né? Então vamos amanhã para a SDU, o Paulo Carvalho, discutir o projeto dos comerciantes ambulantes e aí posteriormente acredito que o Samuel Vasconcelos vai dar uma adequada no projeto dele e a gente pode rediscutir novamente esse projeto e que é um projeto inteligente, um projeto muito bom, mas a gente tem que limitar o número, né? Já na Comissão de Higiene e Saúde Pública, os vereadores discutiram, por exemplo, o projeto de lei 43 de 2013, de autoria do vereador Gilvan Passos, do PSDB. A medida pretende proibir a comercialização de produtos que podem causar ou agravar a obesidade infantil. O projeto recebeu parecer favorável, conforme explica o presidente da comissão, doutor Alexandre Dentista, do PSDC. Na verdade, ele tinha mandado um projeto de lei para cá, nós não tínhamos nem discutido o projeto de lei, ele mandou um substitutivo, e proibindo a comercialização de alguns produtos dentro das escolas por causa da obesidade infantil. Nós achamos que o mérito desse projeto é um mérito bom. Agora, se vai ter como funcionar, a gente não sabe, porque se o cara não come na cantina, ele atravessa a rua e come lá na frente, ele traz de casa. Mas o mérito desse projeto, proibindo, é muito importante. Visto que nas escolas estaduais, o Estado já tem a lei proibindo frituras dentro da escola. E ele tem aí no substitutivo, ele pegou mais em cima realmente do projeto do Estado, proibindo frituras e liberando alguns lanches para as crianças. Mas nós acabamos dando um mérito favorável, tá? Porque acho que o mérito dessa questão é muito importante para tentar ver se melhora, porque a obesidade infantil é muito grande no país todo. No próximo bloco, acompanhe o que foi discutido durante a sessão ordinária da última quinta-feira. O Jornal da Câmara volta já. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra, estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais.
Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. A sessão ordinária da última quinta-feira, dia 4, foi bastante movimentada. Foram votados 21 itens no grande expediente e 3 na ordem do dia. No início da sessão, durante o pequeno expediente, o vereador petista, professor Rômulo, falou sobre o anúncio de que haverá uma faculdade de medicina em Guarulhos. Vim à tribuna hoje repercutir alguns fatos, entre eles a ida do nosso prefeito Almeida a Brasília nessa quinta-feira para negociar ou anunciar a vinda de uma faculdade de medicina para Guarulhos, que é uma luta dos movimentos sociais aqui, em especial os cursinhos da cidade, em especial também os 2 cursinhos, o cursinho Comunitário Pimentas, o cursinho Assol, que vem travando aqui na cidade há alguns anos. O governo federal tem abrido algumas faculdades de medicina dentro do programa Mais Médico, que já está previsto, né? É previsto abrir, o governo Dilma promete abrir 11 mil vagas no curso de medicina. E parece que Guarulhos vai ser contemplado aqui por uma faculdade de medicina, finalmente, né? Eu acho que é uma luta dos movimentos sociais aqui da cidade que vai ser finalmente entrada em prática aqui na nossa cidade, porque infelizmente o curso de medicina está elitizado, controlado pelo Conselho Federal de Medicina, que manda nesse país na formação de médico. O governo federal pouco apita nisso aí, agora o governo federal está dando uma resposta a essa luta dos movimentos sociais aí. A presidenta Dilma tem empenhado nessa luta nossa dos movimentos sociais. Já o vereador Guti, do PV, destacou uma nota de um jornal da cidade que diz que as verbas da prefeitura estão bloqueadas por conta de um imbróglio com a Sabesp. Hoje, ao ler uma nota no jornal Guarulhos Hoje, do jornalista Sérgio Lessa, fiquei um pouco preocupado. Na verdade, muito preocupado com a questão da Sabesp, a qual bloqueou as contas de Guarulhos, bloqueou as finanças. Na reportagem não se fala ao certo, e também tentei buscar o processo, ainda não obtive, mas falam que as contas da prefeitura estão bloqueadas e não podem ser pagos, os funcionários não receberão a partir do mês de outubro, porque existe uma dívida enorme da Sabesp com a prefeitura de Guarulhos, ou seja, Guarulhos deve muito dinheiro para a Sabesp, e isso faz com que a conta da prefeitura esteja bloqueada, e parece que no Supremo Tribunal, a prefeitura não conseguiu desbloquear ainda. Ou seja, eu gostaria de saber dos líderes do governo, não venham aqui afirmar, venham aqui indagar, senhor presidente. Peço que Vossa Excelência, se possível, peça esclarecimento do líder do governo, se isso procede mesmo, se as contas de Guarulhos estão bloqueadas, se os funcionários públicos realmente não receberão os seus salários, não perceberão seus vencimentos a partir de outubro, se corremos risco de não termos abastecimento de água nos próximos dias. Ou seja, eu realmente fui pego de surpresa pela notícia e gostaria de maiores detalhes da bancada do Partido dos Trabalhadores, que é o partido que governa essa cidade, para saber realmente o que está acontecendo, em que pé que está essa situação, se existe esse bloqueio, se não existe, se os funcionários públicos municipais estão em risco de não receber o seu salário, se os munícipes de Guarulhos, se os guarulhenses não vão ter mais a água chegando em suas casas. Então eu venho aqui
não venho afirmar, venho apenas reproduzir uma matéria que me chamou a atenção e me deixou muito preocupado. O que está acontecendo, senhor presidente? O que está acontecendo, senhor líder da bancada do governo? Realmente, o que está acontecendo? Guarulhos merece uma explicação, Guarulhos merece uma satisfação do governo municipal. Não é possível que a situação chegue a esse ponto. Ou seja, se isso for verdade, Guarulhos para. Os funcionários vão parar, a água não vai chegar na casa das pessoas. Ou seja, o que realmente está acontecendo? Por favor, líder do governo, vereadores do Partido dos Trabalhadores, nos esclareçam aqui na tribuna, esclareçam para a imprensa o que de fato é verdade. Porque fomos pegos, repito, mais uma vez, é uma notícia bastante temerosa. E peço aqui para que se explique realmente o que está acontecendo. Os vereadores da base que têm mais acesso à Secretaria de Assuntos Jurídicos, por favor, nos esclareça, me passem para a gente o número do processo, para que nós também consigamos investigar e ver realmente em que pé está a sua situação. O vereador do PDT, Maurício Siqueira, também falou sobre o assunto. Está lá a notícia dizendo que pode bloquear a conta de outubro. Só que durante essa semana, antes mesmo de sair essa nota, eu tive essa informação, que a ação chegou no Supremo, foram várias e várias propostas que não chegaram a lugar nenhum, e que agora existe a possibilidade do bloqueio de contas da municipalidade, que seria terrível para todos os funcionários. Não só da prefeitura, da Câmara também. Quanto é que deve o município, afinal? E aí eu pergunto para os senhores vereadores. De posse dessa informação, alguém falou para mim, sopraram no meu ouvido, que o valor pode chegar a R$1 bilhão. Porque, afinal de contas, uns dizem que é 2.000, outros dizem que é 97. Qual é a dívida, afinal? Porque, além dos valores não pagos, do SAAI para a Sabesp, nós temos, inclusive tem no programa do Júlio César, meu companheiro de televisão, onde nós temos o presidente da Agru, esqueci o nome dele, me lembro, Plínio Tomás. O Plínio Tomás dando declaração num programa de televisão dizendo que Guarulhos rouba a água da Sabesp. E ele é o presidente da Agru. Então são várias informações sobre a água na cidade que a gente precisa saber, esclarecer. O que é que deve, afinal? Qual é o tamanho dessa dívida? Vai haver ou não vai haver esse bloqueio de contas? É imperioso que essa casa fique com a atenção total voltada para esse caso, porque além do bloqueio das contas, pode haver a suspensão do bloqueio da água. Aí, não sou do partido dele, já não aguento nem ouvir a voz do Geraldo Alckmin, não aguento mais ouvir a voz dele. Não tem outra opção, mas não aguento mais ouvir a voz dele. Só que vão culpar o governo do estado se tiver bloqueio de conta e suspensão de água. Mas o caloteiro é o município de Guarulhos. Ainda no pequeno expediente, o vereador Romildo Santos, do PSDB, fez uso da tribuna para falar sobre a situação do Hospital Stella Maris. É falar sobre o Hospital Stella Maris. Hoje, vereador Laércio Pereira, fiquei sabendo de uma reunião na Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos e fui até lá. E vi lá o senhor Rafael Ronaldo, se me falha a memória, é o diretor administrativo do Stella Maris, o senhor Miguel, estava o vereador, ex-vereador José Mário, presente também, doutora Tereza, secretária adjunta de saúde, o presidente Jorge Tayar, e outros jornalistas e outros empresários lá. Então, senhor presidente, o que eu quero relatar aqui, é que realmente o Hospital Stella Maris hoje encontra-se com uma dívida de R$52.500.000. 31 milhões é na Caixa Econômica Federal. Alguns outros credores, como o Banco BIC e outros bancos que eu não me lembro o nome agora, têm uma grande fatia. Queria que todo mundo entendesse, isso é veiculado direto, nós não podemos deixar que o Hospital Stella Maris feche. Porque o Hospital Stella Maris hoje é uma referência na cidade de Guarulhos e uma referência para os municípios vizinhos. Hoje, em cardiologia, é o Hospital Stella Maris que atende as pessoas gratuitamente. Para o senhor ver, senhor presidente, que eu tive um amigo agora que me ligou, na semana passada,
pedindo ajuda para ver se conseguiria, vereador Gilvan, transferir o seu pai para o Hospital Estela Maris, porque ele precisaria fazer vários exames e vários procedimentos, e ele foi ver na rede particular, custava R$53 mil. R$53 mil. Eu fiquei com a mão amarrada, né? O Hospital Estela Maris, ele comporta, mas ele também tem as pessoas de referência do HMU para poder atender, que foi um acordo feito com a prefeitura. Então, o que acontece? Nós não podemos jogar pedra, mas nós temos que encontrar um mecanismo, um meio, para poder ajudar o Estela Maris. Até falei lá hoje, senhor presidente, Laércio Pereira, que também acompanha o assunto bastante, vereador Laércio Pereira, acontece o seguinte: nós temos que fazer o financiamento pelo BNDES. Mas para conseguir o financiamento pelo BNDES, senhor presidente, nós precisamos da CND, Certidão Negativa de Débitos, com efeito negativo, mas com efeito positivo. Sem essa CND, nós não conseguimos fazer o financiamento pelo BNDES e pagar, né, gradativamente o valor da dívida do BNDES, que os juros hoje são altíssimos nos bancos. Então, o que acontece? Hoje o Hospital Estela Maris, para que todos tenham conhecimento, ele tem uma despesa de 4 milhões, seja com folha de pagamento, seja com insumos hospitalares, etc. E ele também tem a captação, vereador Gilvan, do particular e do SUS, de 4 milhões. Quer dizer, está empatado o dinheiro que ele recebe e está empatado o dinheiro que ele gasta. Então fica difícil com aquela dívida de 45 milhões em 2011, já se transformou em 52,5. Então, agora, o que o SUS paga, vereador Jesus, para os hospitais, não é só para o Estela Maris, para todos os hospitais, a rede pública nacional está quebrada. Está quebrada por quê? Hoje você faz uma cirurgia, por exemplo, a maternidade do Hospital Estela Maris está fechada. Está fechada a maternidade. Nada mais está fechado no Hospital Estela Maris. O Hospital Estela Maris continua aberto e queria que os veículos de comunicação divulgassem isso, que muitas pessoas não estão indo lá pensando que o Hospital Estela Maris está fechado. Está fechado a maternidade. Hoje, para uma criança nascer, o custo é de R$ 1.200. E o SUS paga R$ 200. Isso é um absurdo. Como é que o hospital aguenta receber um sexto do valor, um décimo do valor, e ele tem uma despesa grande? Não tem administrador que consiga fazer o hospital virar. Essa é a verdade. Se alguém conhecer, até uma pessoa lá disse, que se alguém conhecer algum hospital, alguma maternidade que der lucro, é só falar. E nós estamos vendo várias maternidades aí fechando ao longo de São Paulo. Por quê? Porque maternidades de nome. Agora, o que o hospital está fazendo? Fechou a maternidade, está tentando abrir mais 9 UTIs, que é o custo de R$ 300 mil, tentando fazer parceria com empresários. A Balduco é uma das empresas que está se dispondo a ajudar com parte desse dinheiro para poder realmente socorrer o Estela Maris. E queria deixar mais registrado aqui, senhor presidente, um fato constrangedor que aconteceu lá, senhor presidente, e já foi passado em outros momentos. O vereador Rômulo estava aqui em 2011, quando falaram do sítio, né, que o pessoal do Estela Maris. O sítio foi comprado com dinheiro das irmãs de rescisão e as irmãs não têm para quem deixar. O sítio vai ficar sempre sendo da comunidade das pessoas. Então, eu acho que está na hora de parar de falar que o Hospital Estela Maris ou alguém angariou alguma coisa. Na realidade, para concluir, senhor presidente, o Ministério Público já analisou todas as contas do Hospital Estela Maris. Então, ninguém tem que ir contra falar que houve desvio. Na realidade, o Ministério Público acompanhou. Senhor presidente, fora isso, a Prefeitura Municipal de Guarulhos, através da Secretaria de Saúde, tem duas pessoas da Secretaria de Saúde acompanhando todo o dinheiro que é gasto lá, todo o dinheiro que é aplicado. Fora isso, senhor presidente, também a Secretaria Estadual de Saúde do Estado tem mais 2 pessoas, 2 gestores acompanhando lá. Fora isso, senhor presidente, nós temos também o pessoal do Conselho Gestor Municipal da Saúde acompanhando todas as despesas. E mais o Conselho Gestor do Hospital Estela Maris. São todas pessoas sérias e as irmãs fundaram o Hospital Estela Maris há muitos anos. E, para concluir, senhor presidente, para concluir, eu quero aqui deixar registrado que eles fazem um excelente trabalho. O que eles estão precisando realmente é de um fôlego, vereador Laércio, para poder equalizar essas contas e manter um ótimo trabalho, como sempre fizeram aqui na nossa cidade de Guarulhos. Eu acho que a igreja, independente se o Hospital Estela Maris
tem um convívio com a Igreja Católica, eu sou católico, mas eu acho que as pessoas maldosas que fazem discursos ou tentam distorcer algumas situações referentes a Stella Maris, eu acho que elas têm que pensar um pouquinho. Se elas não têm religião, vai procurar uma que é muito melhor. O vereador do PRB, João Barbosa, também foi à tribuna, mas para falar sobre o racismo e citou o episódio ocorrido no jogo entre Grêmio e Santos pela Copa do Brasil. Eu não poderia deixar registrado aqui nesta casa um grande ganho para o nosso país. Espero que isso que aconteceu ontem no STJD, quando eles puniram um clube de futebol pela injúria racial. Eu acredito que o Grêmio, ele não vai querer entrar, né, para buscar os seus direitos. Eu acredito que o clube não vai fazer isso. Porque é um absurdo, senhoras e senhores. É um absurdo nós vivermos no país. O país é negro. Esse país é negro. Esse país aqui não é país de loirinho, de olhos verdes, né? Cabelos... Não, esse aqui é um país de negros. A maior população desse país é negra. Não é brancos. Não é brancos. Entendeu? Então, nós temos que nos sentirmos honrados. E não tem essa história, não, de botar lá no nosso documento que nós somos pardos. Não tem nada de pardal aqui, não. Eu não sou pardal, não. Eu não sou pardal. Eu sou afrodescendente. Os meus avós, com muita honra, com muita alegria, são negros. São negros. Isso eu carrego dentro de mim com muito orgulho, com muito respeito. Tanto é que meus filhos, um filho já é mais negro, um mais branquinho, mas eu sou afrodescendente. É lamentável nós estamos vivendo num país onde a maioria é negros e de repente uma branquinha, não sei de onde, principalmente do sul. Isso acontece muito no sul. Isso muito no sul. E aqui eu não quero discriminar porque eles são descendentes de alemães, vocês são descendentes de quem quer que seja. Foram bem recebidos, serão sempre bem recebidos no nosso país, quem quer que seja, assim como os negros que vieram para esse país para trabalhar, para contribuir, para fazer esse país grande, assim também como os nordestinos. Então, esse país precisa ser passado a limpo. Nós temos que entender que nós somos negros. Nós somos negros. E é lamentável quando a gente vê uma cena como nós vimos na televisão, mesmo durante a partida de futebol, quando o jogador de futebol, o goleiro, foi covardemente agredido dentro do seu espaço de trabalho. Ele estava trabalhando e ele está dentro do país de negros, onde ele é a maioria. Agora vem uma minoria desinformada, né, fazer um papel ridículo, um papel horrendo, e nós temos que acabar com isso no nosso país. E eu acredito que o clube não vá recuar, até porque já perdeu, né? Até porque já perdeu. Dentro de campo já perdeu. Agora, será que o STJD tomou essa decisão em virtude do placar? Vamos aproveitar que a situação é favorável, né? Ela é favorável, o Santos ganhou de 2-0 e, de repente, o Grêmio não se vê mais em condições de reverter a situação, então vamos deixar as coisas como está. De repente, talvez por causa disso. Eu não gostaria que fosse por isso. Eu gostaria que essa decisão fosse mantida e que nós servíssemos de exemplo para o resto do mundo, porque o esporte é coletividade, o esporte é arte, o esporte é onde as diversas raças se encontram nos campeonatos mundiais. É o momento mais glorioso. É o momento de você estar em casa, se deleitar com a sua família, né? Gozar dessas maravilhas que nós vemos no nosso esporte, que nós temos. Agora, trazer esse tipo de coisas para dentro do nosso esporte não é bom. Não é bom, não é benéfico. É ruim, é muito ruim para o nosso país. E não é a primeira vez, já estivemos lá no sul, no próprio sul, estivemos lá com a arbitragem.
agora tivemos com um jogador de futebol do Internacional, depois tivemos com um jogador do Santos, agora com mais um jogador, e a coisa está começando a tomar uma dimensão muito ruim, muito ruim. Então, eu quero deixar registrado aqui a minha indignação com respeito ao ato daquela torcedora. Não sei se é torcedora, não sei de onde ela veio, entendeu? Eu só quero dizer para você, menina, que você está num país de negros, a maioria que é negros. E se alguém está fazendo algum papel de ruim dentro desse país é você, porque o país é de negro, o país é de negro, o país não é de, né? Se alguém tem direito de reclamar alguma coisa aqui contra alguém, é os negros, porque nós somos negros. E nós estamos quietinhos, estamos bonitinhos, fazendo o nosso trabalho, o nosso papel, entendeu? Como brasileiros. Então, eu quero cumprimentar o STJD por essa atitude e eu quero que isso sirva de exemplo para todo o nosso planeta Terra. Logo depois, a vereadora do PT, professora Marisa de Sá, falou sobre o Cine Mulher. Nessa casa onde nós realizamos mais um Cine Mulher com o filme Terra Fria, onde nós fizemos um debate a respeito do tema assédio, e foi uma sessão de filme, de cinema, muito proveitosa. Tivemos várias mulheres, homens, jovens aqui presentes na casa, fizemos um belíssimo debate. Então, quero aproveitar para agradecer os funcionários da casa que acompanharam e que ajudaram no decorrer dos trabalhos. No próximo bloco, você continua acompanhando o que aconteceu durante a sessão ordinária de quinta-feira e também confere os destaques das sessões extraordinárias que tiveram como tema a mudança de lei de zoneamento da cidade. O Jornal da Câmara volta já. Para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos, eu tenho um convite. Toda sexta, às 15 para as 2 da tarde, tem Câmara em Pauta, uma mesa redonda com convidados especiais que discute temas importantes para você, morador da cidade de Guarulhos. Câmara em Pauta, toda sexta, 15 para as 2 da tarde, aqui na TV Câmara, o canal da cidadania. Olá, eu tenho um convite para você que acompanha as transmissões da TV Câmara. Todas as segundas, às 15 para as 2 da tarde, vai ao ar o Jornal da Câmara. Os principais fatos da Câmara Municipal de Guarulhos você vê aqui. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Durante o grande expediente da sessão do dia 4, o vereador do PR, Paulo Sérgio Rodrigues Alves, falou sobre o projeto do vereador Maurício Siqueira, do PDT, relativo ao IPTU. Ele explicou por que não assinou para que o PL possa ser reapresentado. Não apenas enaltecendo a manifestação do nobre vereador Maurício Siqueira, apresentando um projeto, discursou inflamadamente com relação ao IPTU indevidamente cobrado. Este vereador não poderia deixar de manifestar-me, porque primeiramente a palavra indevidamente, ela não está correta. Devidamente sim, foi cobrado devidamente. Tecnicamente, houve uma falha em 2001, porque a legislação ela determina que deve ser, quando há o reajuste da planta genérica, ela deve ser publicada, tornando-se público. Houve uma falha técnica, de técnicos e funcionários. Porém, os valores pagos, ele é devido. Ele é devido. Quando esta casa, talvez alguns colegas não ciente do que está ocorrendo, no afã de buscar interesses para a população, devolvendo o que foi pago indevidamente, eu não posso concordar, nobre vereador Siqueira, Maurício Siqueira. Nós temos que ser responsáveis. Nós tínhamos que ter aqui o numerário de um valor a ser ressarcido da forma que está se colocando. Ou melhor dizendo, 2002 a 2010.
IPTU devidamente cobrado. Para concluir, vereador. Eu peço, como líder da bancada do PR, senhor presidente. Com a palavra. Então, nós não podemos colocar uma cortina na nossa frente, porque todo reflexo negativo orçamentário devidamente cobrado, tecnicamente falha, nós temos que buscar, esta casa terá que, se aprovado e sancionado uma lei dessa, nós teremos que propor aumentos, reajuste de IPTU em breve, que é o que nós não podemos aceitar. Significa, todos terão que ter a devolução administrativamente, independentemente do rombo que poderá ocasionar o erário, e nós estaremos discursando e mostrando aos olhos da população que o trabalho foi incessante, que o governo, ele pegou e teve um comportamento antissocial, cobrando indevidamente o IPTU das suas respectivas casas. Não é verdade. Não é verdade. Nobre vereador, respeito jornalista, radialista, com discurso bastante convincente, com uma oratória impecável, que eu conheço, não é de hoje, mas eu não posso fazer vista grossa, porque conheço perfeitamente o trâmite da cobrança do imposto predial e territorial urbano da nossa cidade. Presta bem atenção, senhores vereadores, nós não estamos lesando ninguém, não. Nós estamos atribuindo a um erro técnico, supostamente levando em benefício a população, que, se isso pegar, eles terão que, de uma outra forma, repor o rombo que nós iremos estar proporcionando. Aqueles que buscaram judicialmente, deverá sim buscar os seus direitos judicialmente. Nós não podemos pegar e aceitar que foram cobranças indevidas. Não foram cobranças indevidas. A cobrança é devida, sim. Foi pago regularmente dentro da legislação em que dá a atribuição da cobrança do IPTU, porém, uma falha ocorrida tecnicamente, não foi publicado em 2001 a planta genérica. Então, o agradecimento a alguns vereadores, eu me tomo a liberdade de me posicionar através desta tribuna, porque foi solicitado deste vereador se assinaria em conjunto. Responsável que sou, eu falei que eu não assinaria e dei meu ponto de vista. E não poderia ficar no anonimato. Então estou colocando em público que não o assinei, porque o valor é devido. É devido. Nós não podemos aqui buscar 2002 a 2010 o retorno daquelas pessoas que pagaram devidamente e nós não sabemos qual é o reflexo orçamentário da nossa cidade. Saber que o orçamento é um condomínio que toda a população paga parceladamente. A receita é a despesa, ela é devida. Automaticamente estima-se a receita e fixa-se as despesas. Mais tarde nós estaremos aqui cobrando atuação, falta de investimento, sem ter os respectivos valores para cumprir com as suas obrigações. E isso monetariamente corre muito, porque os juros são altíssimos. Então, quero deixar aqui a minha posição. A minha posição é que precisamos ter cautela, precisamos ser responsáveis e precisamos saber qual será o reflexo orçamentário para a nossa cidade. Maurício Siqueira explicou ao vereador Paulo Sérgio as razões de ter apresentado o projeto. Eu não discordo nada do que o senhor disse, vereador Paulo Sérgio, de nada. Só que se a prefeitura já sabe disso há tempos,
E grandes empresas estão abatendo, não é coisa de R$100, gente. Tem uma empresa que deixou de pagar, aliás, pagou e vai ter devolvido nos próximos exercícios R$5 milhões. Tem um caso que eu fiquei sabendo que saiu agora a decisão semana passada, de R$3 milhões que foram simplesmente de impostos cancelados de 2002 a 2008. Então a gente só fala em milhões. Quem paga milhões de IPTU tem milhões para gastar com advogado e sair beneficiado pela falha, pelo erro, seja lá o que for, que cobraram de forma maior e irregular de toda a população. Esse projeto, na verdade, visa o quê? Pegar o vereador Gileno, o Samuel, o vereador Romildo, o Maurício Siqueira, que não tem condição de arcar com umas custas de processo, e falar, olha, o mesmo direito que o bacana, que o rico, não estou falando contra, estou falando numa boa, tranquilo, eu tenho amigos ricos, que os ricos podem fazer, a população também pode. Porque independente de qualquer coisa, vereador Paulo Sérgio, o senhor me responda, independente desse projeto continuar ou não, as pessoas que entrarem na justiça não vão conseguir continuar mantendo os seus direitos preservados e resolver os seus problemas de IPTU? Vão. A dívida de 20 milhões aí da área da Klabin, se entrar com a ação a Klabin, vai derrubar? Vai. Eu só estou querendo que esse direito, que quem tem dinheiro para pagar advogado, consegue, que todos tenham. É só isso que o projeto pede. Igualdade, porque não pode ter um cidadão melhor que o outro na cidade. É só isso que eu queria. Preservar o direito que uns têm para todos. Só isso, vereador. No final do grande expediente, o vereador Maurício Brinquinho, do PT, falou sobre o projeto de lei que propôs e que estava em votação, a instituição do programa Matrícula Fácil. Esse projeto de lei, em discussão com muitas mães e pais aí de alunos da rede municipal, a gente visa dar uma acelerada na questão da matrícula, né? Tendo em vista que muitas vezes os pais, mães têm que ficar lá na escola, acaba perdendo o dia de serviço, e para isso a gente pensou em poder fazer uma pré-matrícula pela internet, né? Por que pré-matrícula? Porque depois você tem alguns documentos para entregar, por isso foi feito o substitutivo. Então eu peço aos nobres vereadores que votem favorável no substitutivo para que depois se torne lei. E após a sessão ordinária, aconteceram 2 sessões extraordinárias para votar projetos que mudam a lei de zoneamento da cidade. Um deles é de autoria do vereador do PCdoB, Eduardo Barreto. O interesse dessa propositura de mudança de zoneamento do Jardim Fortaleza de ZPDS para a zona mista, no caso eu tinha pedido B, porém, depois do entendimento da SDU, tendo já o parecer da SDU, esse entendimento dizendo que ali aquela área deveria ser zona mista C. Ou seja, o morador do Jardim Fortaleza hoje, ele mora no bairro, ele está submetido a esse zoneamento de zona de preservação e desenvolvimento sustentável, impedindo com que o morador ele possa fazer o desdobro, possa fazer o desmembramento do seu terreno e assim impedindo de tirar a sua escritura. A vontade deste vereador de mudar a propositura para a zona mista, depois do entendimento também da Comissão de Desenvolvimento Econômico e Urbano aqui da casa, devido a esse parecer da SDU mudando para a zona mista C, que o morador, com esse zoneamento, ele pode fazer o desdobro do seu terreno, ele pode fazer o desmembramento do seu terreno e ele pode tirar a escritura do seu terreno. Nada mais justo, senhores, nada mais justo do que morar num bairro que já é longe da maneira que é o Fortaleza, num bairro que tem mais de 23 ruas sem pavimento, o morador que não tem o direito de tirar sua escritura e paga o IPTU que paga, nada mais justo do que ele poder legalizar o seu terreno. Então, a propositura desse vereador é para que justamente nós possamos fazer justiça àqueles moradores. Moradores esses, senhores, que já moram num lugar que já é todo loteado. Não existe nenhuma gleba grande dentro do Fortaleza que possa ter benefícios com a mudança do zoneamento. Não. Não. Quem está sendo beneficiado com essa mudança de zoneamento é o morador. É um morador como o seu Antônio que está ali sentado, que desde o primeiro dia que eu falei que nós iríamos colocar a mudança do zoneamento do Fortaleza, ele já se fez feliz. E vem acompanhando esse projeto,
vem acompanhando essa tentativa de mudança. Então, senhores, o que a gente está fazendo aqui na casa hoje é justiça aos moradores do Fortaleza. Então é por isso que eu peço, conscientemente, o voto de todos os meus nobres vereadores. O vereador Paulo Sérgio endossou as palavras de Barreto. Esta casa aqui, ela tem conhecimento, nós já discutimos bastante com relação a esses loteamentos já consolidados. Os loteamentos consolidados significa que se foi implantado corretamente ou não, houve a participação do poder público, que no momento que poderia ter freado, não freou. E automaticamente, no decorrer do período, causa um constrangimento e um estresse muito grande para quem ali está ocupando a área. Nós discutimos aqui, senhor presidente, a regularização fundiária, nobre vereador Eduardo Barreto, que justamente a regularização fundiária proposta pelo governo do estado, a lei Minha Casa Minha Vida, o antigo decreto 52.052 de 87 de 97 do governo do estado, ela dava plenos poderes para regularizar administrativamente. Naquele período havia necessidade, nobre vereador, de nós aprovarmos um projeto dizendo que Guarulhos participaria do programa de regularização. Eu, nobre vereador Maurício Siqueira. O que ocorre? Por dificuldade, muitas vezes, das câmaras dos municípios do estado de São Paulo, dificultando a aprovação do projeto para que pudesse fazer o convênio ao governo do estado, o próprio governo do estado, através de uma determinação, ela simplesmente dispensou a necessidade de projeto e, através de decreto, o próprio executivo poderia fazer o convênio junto ao governo do estado, que justamente já teria regularizado as pessoas que têm a sua ocupação do imóvel, independentemente de área de preservação, porque ela estendia a área de preservação também. Então isso foi discutido nesta casa. Às vezes, por mais que a gente fala, não há o alcance técnico necessário de entendimento, até em órgão do executivo, que nós poderíamos já ter avançado e muito. Desde a legislatura passada, nós poderíamos já logo após 2009 ter tido um avanço como algumas cidades já o teve. E Guarulhos ficou simplesmente à mercê e dificultando e discutindo nessa casa, trazendo a responsabilidade para o legislativo, sendo que a responsabilidade de parte dela é do executivo. Então está aqui, senhor nobre vereador, parabéns, somos favoráveis, é um loteamento consolidado há anos e que deve ter o respeito, sim, por parte do poder público, executivo e legislativo. E o vereador petista, professor Auriel Brito, também parabenizou Barreto. Quero parabenizar o Eduardo Barreto, esteve lá algum tempo atrás, e a grande reivindicação, o grande sofrimento daquele povo do Fortaleza é com relação... Tem várias coisas que foram feitas lá e o Barreto está de parabéns. Mas a questão, né, desse projeto, um projeto importante para os moradores, né, que estão lá sofrendo há muito tempo e que não foi pensado, né, com a sua inteligência, a sua capacidade e também a questão da sua assessoria, né, e o seu anseio de tentar resolver e de colocar para essa casa esse projeto, e parabenizar os vereadores também que vão votar nesse projeto, porque eu vi lá, caminhando lá com o Barreto, essa grande reivindicação da população lá do Fortaleza, né, que é uma reivindicação muito justa, e não vou tentar um pouco adiantado no tempo, não vou falar muito, mas parabenizar você, Eduardo, por esse projeto, que é um projeto importante para os moradores ali daquela região do Fortaleza, e que em outros lugares também é importante a gente apresentar projetos como esse, que vão realmente mudar e melhorar a vida daquele povo que tanto precisa, que já moram lá há muito tempo, né, que pagaram o seu terreno e que hoje não consegue fazer a regularização. Parabéns a você. Os dois projetos da pauta das sessões extraordinárias sobre a lei de zoneamento foram aprovados em 2 turnos.
A próxima edição do Ponto de Vista, que vai ao ar na quarta-feira, logo após o Jornal da Câmara, tem como convidado o escritor César Magalhães Borges. No programa, ele falou sobre poesia. Veja aí um trecho. Na minha concepção, a poesia ela antecede ao ato de escrever. Então, para você ter uma ideia, a poesia é tão antiga no mundo, né, que a poesia ela é anterior à existência do papel. Aí a gente tem de imaginar isso, né, que nós tivemos civilizações inteiras que se formaram. Pensar na Grécia Antiga, que tinha matemáticos, que tinha filósofos, que tinha astrônomos, astrólogos, dramaturgos, né, filosofia, toda aquela coisa, e não havia papel, nem papel higiênico. Dá para imaginar por quanta coisa dura passou a humanidade antes da invenção do papel higiênico? Pois é. Então, assim, e aí é claro, quem eram os poetas dessa época, né? Como é que as pessoas divulgavam a poesia, né? A poesia era uma arte popular, era uma arte de praça pública. Homero é dessa época e Homero era cego. Então, muito provavelmente, Homero não escreveu, mas ele era o quê? Um cantor dos seus versos. E por hoje é só. O Jornal da Câmara fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelo Facebook. O Jornal da Câmara volta ao ar na próxima quarta-feira. Até lá!